Queria agradecer a presença virtual aí de todos vocês para me assistir e poder trocar uma ideia depois sobre transtorno afetivo bipolar, que é o que eu vou estar falando nessa aula. Antes de começar, eu gostaria de passar só os meus conflitos de interesse. Basicamente, eu tenho financiamentos para pesquisa, sempre focado em transtorno bipolar, financiamentos no Brasil pela CAPES, FAPESP, CNPq e nos Estados Unidos pela NARSAD, que é uma fundação que hoje se chama Brain and Behavior Foundation. Não tenho nenhum outro conflito de interesse. O que eu vou estar falando hoje para vocês na aula, né? Eu preparei um roteirinho só para vocês terem uma ideia como é que vai ser o fluxo da aula. Primeiro eu vou falar do conceito e importância do transtorno bipolar, depois quadro clínico, diagnóstico e classificação, depois eu vou falar de fisiopatologia, tratamento e depois eu encerro com as minhas conclusões. Então vamos começar falando do conceito de transtorno bipolar, né? Existem duas questões muito importantes quando a gente fala de transtorno bipolar, isso desde o Kraepelin no final do século XIX, começo do século XX, que ele falava que é fundamental você ter polaridade, ou seja, normalmente os dois polos para mania e para depressão, então apresentados de diversas formas, duração, intensidade, essa figura mostra um pouco isso, né? Que a frequência, a intensidade e, como vocês podem ver, tanto a intensidade de mania quanto de depressão, quanto a frequência, elas variam bastante de quadro para quadro. E o segundo conceito importante é o de ciclicidade. Aqui nessa figura eu mostro o estudo em vermelho, esse que eu estou apontando para vocês, o estudo original do Kraepelin. O que ele falava? Que você tem episódios recorrentes e você tem um intervalo entre esses episódios. Aqui vocês veem o tempo entre um episódio e outro. E aqui o número de episódios. Então o que vocês estão vendo é que conforme vai tendo maior número de episódios, você vai diminuindo o intervalo entre esses episódios. E aqui esse slide mostra que vários pesquisadores depois, na segunda metade do século XX, replicaram os achados de Kraepelin, só que por um prazo mais longo, e quanto maior o número de episódios, menor o intervalo entre eles. Então, depois do conceito, ou seja, é uma doença crônica, recorrente, marcada por polaridades de mania e depressão, e a recorrência desses episódios cada vez mais frequentes. Qual que é a prevalência? Então, eu vou falar um pouquinho do transtorno bipolar. Qual que é a prevalência ao longo da vida, né? Para o tipo 1, e depois eu vou definir o tipo 1, ele ocorre mais ou menos em 0,6 até 1,5% da população. Os estudos variam dependendo da amostra, mas em torno de 1% da população tem transtorno bipolar tipo 1. O tipo 2 e outras formas de transtorno bipolar varia muito, porque varia muito em termos de definição de hipomania e do que é o espectro do transtorno bipolar. Mas a gente vê estudos de tipo 2 de 0,4 até no máximo tipo 2 espectro bipolar 3,8% da população. A idade média de início do transtorno bipolar se dá entre 17 e 22 anos, sendo que a maior parte dos estudos mostra a média entre 20 e 21 anos de idade. Existe uma demora de 5 a 10 anos entre o início da doença e o diagnóstico definitivo do transtorno bipolar. Nos países mais desenvolvidos, 5 anos, nos países menos desenvolvidos, até 10 ou mais anos entre o início da doença e o diagnóstico. A doença é crônica, recorrente, e existe uma alta taxa de comorbidades psiquiátricas, como eu vou mostrar adiante. Os sintomas residuais são muito frequentes, mesmo o paciente não estando em mania nem em depressão, é muito frequente ele ter alguns sintomas. E as hospitalizações são muito frequentes. Os déficits cognitivos eles estão presentes e muitas vezes progressivos em 30 até 60% dos pacientes. Existe um prejuízo ocupacional, familiar e pessoal e uma mortalidade aumentada. É importante para vocês contextualizarem e saberem qual a importância e o impacto dessa doença
na sociedade. Então eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes sobre alguns desses itens que eu estou falando nesse slide. Um deles é um aumento muito importante de doenças médicas comórbidas ao transtorno bipolar. E esse aumento na morbidade e na mortalidade não é simplesmente o resultado de mania ou depressão. A gente tem uma taxa de mais de 2 a 3 vezes maior do que na população, por exemplo, de doença cardiovascular, mas também tem aumento importante de diabetes e um aumento leve de câncer comparado à população. E a doença está associada com obesidade, aumento nas taxas de tabagismo e um sedentarismo. Muitas vezes essas doenças médicas comórbidas não são diagnosticadas e o risco de ter essas doenças não são plenamente avaliados pelos médicos. Mas essa comorbidade com doenças médicas e também pelo aumento do risco de suicídio, porque a mortalidade por suicídio chega até 15% dos portadores de transtorno bipolar, ou seja, 30 vezes maior do que a população não afetada, os estudos epidemiológicos mostram, fazem com que os pacientes vivam, em média, de 9 a 13 anos menos do que comparados à população geral. Então essa mortalidade, pelo aumento das taxas de suicídio, e 2, porque 38% dessas mortes são por doença vascular, que é o dobro da população. E aqui estão alguns estudos epidemiológicos que eu cito aqui no final do slide, mostrando da onde que vêm essas taxas. Ou seja, é uma doença crônica, recorrente, aumento de comorbidades médicas, aumento de taxas de suicídio muito maiores que na população, fazendo com que, e uma doença bastante prevalente na população, fazendo com que a incapacitação e a expectativa de vida sejam menores. Além disso, você tem uma alta taxa de comorbidade psiquiátrica, é a doença psiquiátrica com maior taxas de comorbidade com outras doenças psiquiátricas, isso é muito importante. Então a gente tem um aumento do abuso e dependência de álcool e outras substâncias ilícitas, aumento de transtornos de ansiedade em até 8 vezes maior do que a população, déficit de atenção e hiperatividade, aí entra também um diagnóstico diferencial, principalmente nas crianças e adolescentes, e transtornos de personalidade que são muito mais frequentes do que na população geral. A doença também é altamente recorrente e alguns estudos longitudinais mostram, por exemplo, esse do Gustavo Vasquez, que estava na Argentina e agora foi para o Canadá, mostra que o índice de recorrência anual é em torno de 26%, ou seja, mais de um quarto dos pacientes tem algum episódio todo ano. E os estabilizadores de humor que são usados no tratamento, eles são mais eficazes no tratamento da mania ou da depressão, ou seja, ao longo do tempo as recorrências vão sendo mais depressivas do que maníacas. Além disso, nós sabemos que de 30% a 60% dos pacientes têm prejuízos cognitivos e esses prejuízos parecem ser bem amplos. Tirando a habilidade e a fluência verbal, as outras funções cognitivas estão afetadas de forma leve ou moderada. Entre elas, a gente pode falar das funções executivas, do planejamento, da memória operacional, enfim, de várias funções estão afetadas. E o que a gente pode ver aqui é que existem subgrupos de pacientes que são afetados por distúrbio cognitivo. Existe um subgrupo, aqui o 0 é normal, que está bem, que a cognição está mantida intacta. Existe um grupo onde algumas funções cognitivas estão intactas e outras funções estão bem afetadas. Existe um terceiro grupo onde as funções cognitivas estão bem afetadas, de equivalente à esquizofrenia. Ou seja, em torno de 30% a 60% dos pacientes têm alguma disfunção cognitiva, sendo 30% uma disfunção cognitiva grave. Portanto, por todos esses fatores, a Organização Mundial da Saúde, ela ranqueou os transtornos psiquiátricos e outras doenças médicas como causas projetadas para 2020, que já está próximo, isso foi feito no final do século XX, como causas de incapacitação
médica na população geral e ranqueou o transtorno bipolar como a sexta maior causa projetada para os próximos anos de incapacitação, sendo a causa número 1 depressão, ou seja, os transtornos de humor estão entre as maiores causas de incapacitação médica. Passando do conceito e da importância do transtorno bipolar, primeiro vamos falar do quadro clínico de depressão, né? O que é um episódio depressivo? O episódio depressivo é um episódio que dura normalmente algumas semanas a meses, com a presença de vários dos sintomas que eu vou relatar para vocês. Primeiro, um humor caracterizado por tristeza ou irritabilidade, falta de energia, apatia, perda de prazer, com a maior parte das atividades, que a gente chama de anedonia, alteração do apetite e peso, tanto para mais quanto para menos. Existem algumas discussões se na depressão bipolar existe mais aumento de apetite e de peso, mas é uma discussão ainda em aberto. Depois insônia ou hipersônia, depois também alguns autores falam que a hipersônia é mais frequente na depressão bipolar comparada à unipolar. Perda de concentração, variação diurna do humor, com melhora no começo do dia ou no final do dia. Diminuição da libido, retardo ou agitação psicomotora, pensamentos de culpa, desesperança, isolamento social, ideação suicida. Na mania, normalmente a gente tem outra sintomatologia, né? O humor está elevado, expansivo ou irritável. Existe, ao contrário, um aumento de energia, aumento de atividade. E esse sintoma, ultimamente, tem ocupado um espaço central no diagnóstico, não só alteração de humor, mas alteração no nível de energia, tanto na depressão quanto na mania. Um aumento da autoestima, aceleração do discurso, que pode ficar tão acelerado a ponto de ter fuga de ideias. Diminuição da necessidade de sono sem fadiga, isso é importante porque não é só uma insônia, mas é uma insônia sem cansaço no dia seguinte. A pessoa dorme 3, 4 horas, 2 horas e não se sente cansada. Diminuição da concentração, muita distração, desinibição, aumento da libido, aumento de atos impulsivos. E em 20 a 40, às vezes em alguns estudos em unidades terciárias, até 60% dos casos, delírios e alucinações, ou seja, uma mania psicótica. Quando você tem um quadro muito intenso e incapacitante, a gente chama isso de mania, e o diagnóstico aí, quando você tem alternância de mania e depressão, você tem um transtorno bipolar que a gente chama do tipo 1, quando eu tinha falado de prevalência, eu tinha falado também dos subtipos, mas ainda não tinha caracterizado. Quando você tem um quadro mais leve com pouca incapacitação, menor número e intensidade de sintomas, você tem uma hipomania e aí você tem um diagnóstico. Se você só tem hipomanias e depressões ao longo do curso e não manias, você tem um transtorno bipolar do tipo 2. Além dos episódios de mania e depressão, você tem episódios mistos e agora existe toda uma mudança na classificação, no diagnóstico dos sintomas mistos durante os episódios, eu vou falar a seguir, mas a questão dos episódios mistos, ela já foi muito bem descrita por Kraepelin há mais de 100 anos, quando ele mesmo descreve que muito frequentemente nós nos defrontamos com estados que não correspondem nem à excitação maníaca, nem à depressão, mas que se constituem numa mistura de sintomas mórbidos de ambas as formas da insanidade maníaco-depressiva. E já descrevia bem, e durante um tempo a gente achava que a pessoa precisava preencher critério para episódio depressivo e maníaco ao mesmo tempo para preencher critério para episódio misto, quando na verdade não é isso. O que a gente tem são episódios depressivos com alguns sintomas maníacos, então são depressões com sintomas mistos, né? Ou seja, você tem um episódio depressivo e pelo menos 3 dos sintomas maníacos, ou mania com sintomas mistos, ou seja, um episódio de mania com 3 ou mais sintomas depressivos. Então hoje o DSM-5 ele não fala mais em um episódio misto, mas sim uma depressão com sintomas mistos ou mania com sintomas mistos. Então a combinação de um episódio com sintomas da outra polaridade. E eu estava falando um pouco quando eu falei da depressão, quanto tempo dura? Quanto tempo duram os episódios? Né? A mania, para você fazer um diagnóstico de mania, normalmente você tem uma duração de no mínimo 1 semana. Ou menos, 1 ou 2 dias se o paciente precisar ser hospitalizado. A média da mania, se ela não for tratada, a gente sabe isso porque historicamente, antes de ter os tratamentos até a década de 50, quanto tempo durava um episódio de mania? Em média, 3 a 6 meses no curso longitudinal da doença.
E a hipomania a duração mínima para o diagnóstico de uma hipomania é de 4 dias, mas a média é de 14 a 21 dias, ou seja, são episódios menos graves, menos intensos e mais breves comparados à mania. E a depressão, a duração mínima para a gente fazer o diagnóstico daquele conjunto de sintomas é de 2 semanas, mas em média, se não tratada no transtorno bipolar, dura 6 a 9 meses. Então, como é que a gente classifica o transtorno bipolar? Como eu mencionei anteriormente, né? O transtorno bipolar tipo 1, quando você tem episódio de mania e ou depressão. 90% dos pacientes que têm mania têm também episódios de depressão, mas existem pacientes que só têm uma mania unipolar, só têm mania sem depressão e são bipolares tipo 1. Você tem transtorno bipolar tipo 2 quando você tem episódios de hipomania e ou depressão. Você tem ciclotimia quando você tem um quadro mais crônico de mais de 2 anos de duração, que você tem sintomas de mania e sintomas de depressão, mas sem nenhum episódio maior de depressão ou mania. E outras formas atípicas de transtorno bipolar. O diagnóstico diferencial é muito importante. Existem, primeiro, no idoso, é uma questão importante a gente falar, com transtornos orgânicos do humor, tumores cerebrais, transtornos, doenças metabólicas, quadros às vezes que se parecem com quadros confusionais ou demências em estágios iniciais que ocorrem com uma desinibição comportamental importante, uma insônia, são diagnósticos importantes principalmente no idoso. Depois também transtornos decorrentes do uso de substâncias psicoativas, principalmente anfetamina, cocaína, que num uso agudo pode parecer um episódio agudo de mania. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aqui é importante que uma parte dos pacientes, principalmente crianças e adolescentes com transtorno bipolar, também preenchem critério para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade comórbido, mas uma porcentagem pequena das crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade tem também o transtorno bipolar, ou seja, o recíproco não é verdadeiro. Tem muitas crianças que têm simplesmente hiperatividade, déficit de atenção, mas não tem esse quadro cíclico de episódico do transtorno bipolar. Esquizofrenia, principalmente um transtorno bipolar, uma mania psicótica no início da doença, e o diagnóstico diferencial é muito difícil com o início de uma esquizofrenia, ou outros transtornos psicóticos, é mais o curso longitudinal que vai definir esse diagnóstico diferencial e o diagnóstico mais preciso, e também tem toda a questão do transtorno esquizofreniforme, que está no meio das duas formas, uma hora mais próximo da esquizofrenia, uma hora mais próximo do transtorno bipolar, e o transtorno borderline de personalidade, que tem sido muito confundido, mas na verdade é um transtorno de personalidade crônico, normalmente não episódico, com outras características clínicas em que nunca no curso longitudinal você tem um episódio bem delimitado e característico de mania. Então são doenças diferentes. Alguns autores colocavam o transtorno borderline de personalidade no espectro do transtorno bipolar, mas hoje isso veio abaixo, não se confirmou, e são diagnósticos possíveis de ter na mesma pessoa comórbidos, mas são doenças distintas. Passando agora para a fisiopatologia e hipóteses etiológicas do transtorno bipolar. Ou seja, o que a gente vai estar falando quando a gente fala de etiopatogenia ou fisiopatologia, né? Quais alterações nos mecanismos fisiológicos que levam ao aparecimento e evolução do transtorno bipolar? Então, quando a gente fala de fisiopatologia, a gente está falando de diversos níveis e sistemas que a gente pode estar estudando a fisiopatologia do transtorno bipolar. Primeiro, a gente pode estar estudando os fatores ambientais. Depois, os comportamentos, por exemplo, que eu já mencionei, a questão da cognição. Depois, os sistemas, os circuitos neuronais críticos. A gente vai estar falando isso um pouco na questão da neurotransmissão e da neuroimagem e neuropatologia. Depois, a nível celular, mecanismos de sobrevivência e morte celular, a morfologia celular, a remodelação dendrítica, que pode ou não estar alterado, e também alterações moleculares, e aí a gente vai estar falando de genética, principalmente de genética. Então, não vai dar para falar de toda a fisiopatologia do transtorno bipolar, eu vou tentar focar em 4
questões importantes: a genética, neuroquímica, neuroanatomia e neuroimagem e marcadores biológicos. Primeiro, falar de genética, né? A primeira questão é a questão da herdabilidade, quer dizer, o quanto que, apesar de em famílias de transtorno bipolar a gente ter uma prevalência muito grande de parentes de primeiro grau com a mesma doença, com transtorno bipolar, é muito difícil dizer se isso é ambiental ou é genético. Para isso a gente precisa fazer estudos com gêmeos, principalmente para separar esses fatores. E esses estudos mostram que fatores genéticos constituem 60% a 90% para o risco do desenvolvimento do transtorno bipolar, ou seja, é uma das doenças psiquiátricas em que o fator genético é mais importante, ou seja, existe uma alta herdabilidade para a doença. E a gente se pergunta, ok, existe uma genética, a genética é muito importante, que fatores são esses genéticos? E aí na última década nós vimos diversos estudos que a gente chama de Genome-Wide Association Studies, estudos muito grandes do ponto de vista amostral, em que você faz uma varredura por todo o genoma e procura ver os genes que estão diferentemente expressos em diferentes regiões do genoma em populações com transtorno bipolar versus controles normais. E esses estudos mostram uma variedade grande de genes em diferentes cromossomos presentes no transtorno bipolar. E alguns desses estudos replicados e outros não replicados. Então, a gente hoje pode dizer que é com certeza uma doença poligênica e todos esses genes têm um tamanho de efeito muito pequeno, ou seja, a gente ainda não sabe muito bem, não existe um gene preponderante e nenhuma variação genética até hoje dá para predizer a presença ou não da doença, diferente de uma doença autossômica dominante ou autossômica recessiva, é uma doença poligênica. As análises preliminares associam esses genes encontrados ao sistema glutamatérgico, sinalização do cálcio, que já tinha sido implicada há muitos e muitos anos atrás, inclusive com bloqueadores de canais de cálcio propostos para o tratamento, regulação hormonal, estrutura celular, microRNAs e vias relacionadas à imunidade, ou seja, genes em diferentes vias, diferentes cromossomos com diferentes funções foram implicados e até agora a gente não pode apontar claramente com um gene determinante da doença. Em termos de neuroquímica, historicamente se falava muito em neurotransmissores, serotonina, noradrenalina, dopamina, o excesso de dopamina na mania, a falta de serotonina na depressão e o sistema neuroendócrino. Mas ultimamente, em termos de neuroquímica, os estudos têm focado muito mais na modulação sináptica, na sinalização intracelular, neuroplasticidade e mecanismos de dano e morte celular. E parece que vários dos estabilizadores de humor, como o lítio e as do valproico, agem exatamente nesses mecanismos. Em termos de neuroanatomia e neuroimagem, o que a gente sabe? Primeiro, estudos neuroanatômicos em cérebro pós-mortem mostram alterações em algumas estruturas específicas, como a amígdala e hipocampo, gânglios da base e a córtex frontal, e principalmente no transtorno bipolar, na porção anterior do giro do cíngulo. Esses estudos foram não só replicados, mas foram também essas regiões foram também implicadas em estudos de neuroimagem estrutural e funcional. Parece que as regiões são circuitos que regulam a homeostase emocional, tanto o controle emocional interno quanto o controle emocional externo, e as mesmas regiões que apareceram em estudos pós-mortem, ou seja, gânglios da base, região frontal cerebral, de novo gânglios da base aqui, o tálamo e amígdala e hipocampo. E marcadores periféricos, se fala muito em marcadores, inflamação e estresse oxidativo. O que a gente sabe é que tem diversos estudos com diversos marcadores, marcadores periféricos, BDNF, marcadores inflamatórios, marcadores de estresse oxidativo. Aqui eu só estou trazendo que todos eles implicados na fisiopatologia, e um deles são marcadores de inflamação. No transtorno bipolar, mesmo eutímicos, os pacientes têm um aumento de citocinas pró-inflamatórias, uma diminuição de citocinas anti-inflamatórias e que são mais pronunciados ainda durante a mania. Existe um nível de inflamação
geral, global, aumentado durante o episódio de mania e de depressão, mas mesmo em eutimia você tem alteração desses marcadores. Você tem polimorfismos em genes envolvidos na resposta inflamatória também, naqueles estudos que eu mencionei, de Genome-Wide Association Studies, implicados na fisiopatologia. E essas anormalidades, quer dizer, esses níveis aumentados de inflamação, podem, em parte, explicar a apoptose, a morte celular, alterações cognitivas e alterações que a gente vê detectadas na neuroimagem. E o lítio e o ácido valproico, que são usados no tratamento que eu vou falar a seguir, eles apresentam propriedades imunomoduladoras. Ou seja, antes de entrar na questão do tratamento, eu diria que a fisiopatologia é extremamente complexa, onde fatores genéticos e fatores ambientais têm um papel importante e existem diversas regiões dos circuitos cerebrais envolvidos e diversos mecanismos celulares e moleculares, entre eles mecanismos de estresse oxidativo e inflamação relacionados à fisiopatologia ou etiopatogenia da doença. Bom, passando agora para o tratamento. O tratamento farmacológico começou em 1949 com a descoberta do lítio por John Cade na Austrália, e desde então existem uma série de estratégias de tratamentos, tanto farmacológicos e não farmacológicos, como eu vou falar a seguir. A gente pode dividir os objetivos do tratamento em objetivos de fase aguda, objetivos de curto prazo, em que o único objetivo aqui é a remissão sintomática, é atingir a eutimia. E no longo prazo, ou seja, o tratamento de manutenção, existem objetivos mais amplos, porque além da prevenção de recaídas, a gente busca tratar sintomas subsindrômicos e a melhora no funcionamento social e ocupacional dos pacientes. Então, como é que eu faço normalmente, só passando rapidamente com vocês, uma avaliação antes de ter um planejamento de tratamento e qual tratamento eu devo seguir? Então, voltando para a questão do diagnóstico dos sintomas e das classificações, quer dizer, que problema que trouxe o paciente para a consulta, o que está acontecendo atualmente? Qual o histórico da doença, a idade do início, como é que foi o curso longitudinal, o número de episódios, a frequência desses episódios, a gravidade desses episódios, qual que é o padrão de recorrência, a duração dos ciclos, o subtipo 1, 2, algum subtipo atípico, presença ou não de sintomas psicóticos nos episódios, tentativas de suicídio. Isso é fundamental, avaliar o risco de suicídio quando o paciente te procura. Como eu disse, esses pacientes têm um altíssimo risco de suicídio, de tentativas e de mortalidade por suicídio, e sempre eles têm que ser avaliados quanto a esse risco e quanto a ideação e tentativas de suicídio. E o fator preditor de uma nova tentativa de suicídio ou de mortalidade por suicídio é tentativa anterior, então isso é fundamental na anamnese. Como é que está o funcionamento cognitivo, o funcionamento geral e a incapacitação gerada pela doença? Avaliar se existem comorbidades psiquiátricas, comorbidades médicas e os antecedentes familiares, psiquiátricos principalmente, de transtorno depressivo e bipolar e psicótico. E no exame psíquico tentar determinar qual o estado atual de humor desse paciente que te procura. Ele está eutímico, ele está maníaco, hipomaníaco, misto, deprimido? Quais os riscos que tem esse paciente nesse momento? Existe risco de suicídio? Ele está psicótico? Aceita ou não o tratamento? Precisa ou não ser internado? E avaliar para isso também, em termos de internação e tratamento, qual o suporte familiar. Sempre eu gosto de ter um ou mais familiares me ajudando no tratamento. Às vezes o paciente entra no episódio e não percebe que entra no episódio, o familiar, estando bem orientado, ele detecta essas alterações e busca tratamento e ajuda médica antes do paciente perceber. A questão da medicação, da adesão, se você tem o familiar como teu parceiro no tratamento, tanto para te informar quanto para ajudar na adesão do tratamento, é fundamental. E aí eu procuro confirmar o diagnóstico, transtorno bipolar, ou quais os diagnósticos diferenciais e se é ou não um transtorno bipolar, excluir esses diagnósticos diferenciais, e qual o subtipo, tipo 1, tipo 2, ou se o paciente está no espectro, uma ciclotimia, por exemplo. Em seguida, eu faço todo um histórico, além da evolução do curso longitudinal, de todos os tratamentos recebidos e a relação desses tratamentos com
a evolução e o curso longitudinal. Quer dizer, o que o paciente já tomou, o que ele respondeu bem, o que ele respondeu mal, se ele já tomou antidepressivo, se ele teve virada com antidepressivos ou não, que é uma questão que sempre precisa ser avaliada, se ele teve boa resposta a determinado medicamento estabilizador de humor ou não respondeu bem, se ele tolerou ou não tolerou outra medicação, se ele teve um efeito, uma reação adversa e que ele não pode tomar algum remédio antipsicótico ou anticonvulsivante por uma reação hematológica rara, por exemplo. Então você tem que obter todos esses tratamentos e como é que foram esses tratamentos e como é que foi o curso longitudinal da doença em relação aos tratamentos. Aí eu faço um plano terapêutico. Esse plano terapêutico normalmente, que eu disse, é de curto e de longo prazo. Então o plano envolve farmacoterapia, psicoterapia e psicoeducação. Então, falando do tratamento principalmente farmacológico, existem diversas diretrizes no tratamento do transtorno bipolar. Eu vou estar falando um pouco do tratamento farmacológico, um pouco como eu faço, como eu trato, mas também muito baseado no CANMAT, que é a diretriz mais utilizada atualmente no mundo, que é da Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments, que é o CANMAT, mas também é a diretriz da International Society for Bipolar Disorders, a ISBD. Essa versão que eu estou mostrando para vocês é que foi publicada na revista Bipolar Disorders em 2018, recentemente, e é bem completo e é todo baseado nas evidências de todos os trabalhos publicados, são quase 800 referências bibliográficas, vale a pena vocês baixarem, é Open Access, qualquer um pode acessar na internet no site da Bipolar Disorders, ou no site da ISBD e baixar o artigo para ler, é bem completo em termos de tratamento farmacológico principalmente. Então na mania aguda, alguns eu vou só falar tratamentos de primeira linha e outros eu vou falar de tratamento de primeira e segunda linha dos episódios e da manutenção. Primeiro da mania aguda. Em monoterapia ou combinações também. Muitos pacientes respondem a monoterapia, alguns não respondem a monoterapia e a gente usa combinações. Vários pacientes precisam usar mais do que uma medicação, às vezes 2 ou 3 medicações, tanto na fase aguda, mas principalmente na estabilização e na manutenção. Então, como primeira linha, se a gente opta para fazer uma monoterapia, quais são os tratamentos que a gente indica e que tem melhor evidência? Em monoterapia, o lítio, a quetiapina, o valproato, o aripiprazol, paliperidona e a risperidona. Em primeira linha, se a gente faz combinações, a quetiapina mais, aí eu coloco lítio ou valproato, aripiprazol mais lítio ou valproato, risperidona mais lítio ou valproato e a senapina mais lítio ou valproato. Ou seja, não é a combinação de lítio ou valproato, é lítio ou valproato mais um antipsicótico atípico. E de segunda linha, o que a gente tem? O lítio mais valproato, é a combinação dos dois, olanzapina, carbamazepina, lítio mais ou valproato mais olanzapina, ziprasidona, o haloperidol, que tem um ótimo efeito antimaníaco, mas a gente coloca como segunda linha em função dos efeitos colaterais, principalmente extrapiramidais, e o ECT também, que tem um excelente efeito antimaníaco, mas em função do procedimento nunca vai ser um tratamento de primeira linha, mas extremamente eficaz. Na depressão bipolar, no episódio depressivo. Primeiro, bipolar tipo 1, isso é uma questão importante. Em bipolar tipo 1, a gente nunca... A questão do antidepressivo, antes de falar do tratamento como um todo. O uso de antidepressivos e o risco de virada. Em bipolar tipo 1, a gente nunca usa antidepressivo em monoterapia. Em bipolar tipo 2, a gente tenta usar um estabilizador de humor. Em alguns casos, a gente pode usar, se não tem histórico de virada, um antidepressivo durante o episódio depressivo. Mas como vocês vão ver, a maior parte dos tratamentos de primeira linha, então, novamente repetindo, bipolar tipo 1, monoterapia com antidepressivo, nunca. Isso é uma questão muito importante. Normalmente a gente opta para tratar a depressão também com algum tratamento que já vai conferir uma boa prevenção de recaídas. Então a gente opta por estabilizadores de humor, que são mais eficazes, que têm um efeito antidepressivo e que vão provavelmente ser mantidos ao longo do tempo. Então, primeira linha para depressão, quetiapina, lítio, lamotrigina, lurazidona, e lurazidona mais lítio ou valproato. Segunda linha, valproato, estabilizadores de humor, aqui eu quero dizer principalmente valproato e lítio, mais antidepressivos, e aqui antidepressivos a gente opta por inibidores seletivos de recaptura de serotonina ou a bupropiona, porque tem um menor risco de virada, e são antidepressivos melhor estudados na depressão bipolar.
o ECT como segunda linha, olanzapina mais fluoxetina. Tricíclicos como antidepressivos e a venlafaxina são associados a um índice maior, mais alto de virada para mania e não estão indicados no tratamento da depressão bipolar. Nos estados mistos, se o paciente está tomando antidepressivo e está no estado misto, a primeira coisa a fazer é suspender o uso do antidepressivo. Nos estados mistos existem alguns estudos mostrando a eficácia dos anticonvulsivantes, principalmente de valproato ou a carbamazepina. Antipsicóticos atípicos também, como quetiapina, olanzapina e aripiprazol, mostraram que tem um efeito positivo nos estados mistos. O lítio, apesar de controverso, também existem estudos positivos, mas normalmente é difícil estabilizar um paciente, um estado misto, ou um quadro depressivo misto, um quadro de mania com sintomas mistos, com monoterapia. Então é muito frequente a politerapia com estabilizadores e combinação de estabilizadores e antipsicóticos atípicos. O uso de antipsicóticos tradicionais, os neurolépticos, é controverso nos estados mistos porque existe um relato de piora dos sintomas depressivos com o uso dessas substâncias. Então, a estratégia na manutenção, então eu falei de episódio agudo, farmacoterapia. No longo prazo, a gente tem vários objetivos, a prevenção de recaída, tratamento dos sintomas subsindrômicos que são muito frequentes, às vezes os pacientes saem da mania, saem da depressão, mas continuam sintomáticos. A gente também visa o aumento da adesão, muitas vezes as recaídas e os novos episódios é simplesmente porque o paciente parou de tomar os remédios. A gente busca tratar as comorbidades, principalmente transtorno de álcool, substâncias e transtornos de ansiedade, que são muito frequentes, e a melhora no funcionamento social e ocupacional. Então, no curto prazo eu falei mais de farmacoterapia porque as evidências de tratamentos não farmacológicos para os episódios agudos não existe muita evidência. Existem alguns estudos de psicoterapia na depressão, mas o tamanho do efeito é muito pequeno. Mas agora, na manutenção, eu vou falar de farmacoterapia e vou falar também sobre outros tratamentos não farmacológicos. Em termos de manutenção, farmacoterapia, o que a gente visa quando a gente está buscando a manutenção? Tentar prevenir depressão e mania, e recaída. E a maior parte dos estabilizadores não é muito eficaz na prevenção de recaída para as duas polaridades. O lítio é um dos que é eficaz tanto na profilaxia de mania quanto de depressão. A quetiapina também é eficaz na prevenção das duas polaridades. O divalproato é eficaz na prevenção de mania, mas não muito eficaz na prevenção de depressão, e a lamotrigina o contrário. Ela é eficaz na prevenção de recaídas depressivas, mas não de mania. E o aripiprazol também não, assim como o divalproato, ele tem uma eficácia na prevenção de mania, mas não é muito eficaz na prevenção de recaídas depressivas. Se você opta por monoterapia na manutenção, existem tratamentos de segunda linha como a olanzapina e a carbamazepina, mas elas têm uma certa limitação na prevenção, principalmente de recaídas depressivas. O tratamento muitas vezes não é feito em monoterapia. O tratamento de manutenção é feito na combinação de medicações, em politerapia. Então, combinações de primeira linha. Por exemplo, combinar lítio com divalproato, ou lítio ou divalproato mais quetiapina, ou lítio ou divalproato mais o aripiprazol. Isso tudo são a maneira como eu faço, mas também em cima dos dados dos estudos mais relevantes que mostram essas associações, a eficácia dessas associações. Em tratamentos de segunda linha de politerapia, a gente pode mencionar lítio ou divalproato mais lurazidona, lítio ou divalproato mais iprazidona, ou seja, com esses antipsicóticos eles não foram tão estudados quanto a quetiapina e o aripiprazol em combinação em tratamentos de manutenção. E tratamentos não farmacológicos, né? A gente tem benefícios substanciais de longo prazo na associação de farmacoterapia a abordagens psicoeducacionais, psicoterápicas, de remediação funcional e de mudança de hábitos de vida. Como eu disse, a gente sabe pouco sobre os benefícios dessas abordagens no curto prazo nos episódios agudos. Psicoeducação, o primeiro grande estudo foi feito pelo grupo do Eduardo Vieta e Colom em Barcelona. O que eles mostraram? Que se você, aqui é a linha da psicoeducação, que se você tratamento normal, e aqui é o grupo que fez só tratamento farmacológico, aqui é o índice de pacientes que continuam bem após um segmento de 2 anos.
Ou seja, o tratamento com psicoeducação, além da farmacoterapia, reduziu pela metade o índice de recaídas ao longo desses 2 anos. Além de psicoeducação, o que é psicoeducação? É educar o paciente normalmente de uma forma estruturada sobre a doença, os sintomas, a necessidade do tratamento, as incapacitações, a ter mais crítica, a melhorar um pouco o ambiente familiar, de lidar melhor com o estresse, ou seja, ele lidar melhor com a doença, com o seu tratamento, com as incapacitações e com os seus potenciais também. Isso diminui 21 sessões de psicoeducação, sessões em grupos semanais, reduziram em até 50% o índice de recaídas. Outros tipos de terapia, como a remediação funcional, estudada também pelo grupo de Barcelona, pela Carla Torrent, e a gente também faz uma reabilitação cognitiva, que foi a tese de doutorado de um aluno meu, Bernardo Gomes, recém-publicado agora em 2019 na Bipolar Disorders, são estratégias de melhorar o funcionamento global, funcionamento no trabalho, funcionamento social, funcionamento cognitivo dos pacientes no médio e longo prazo. Ou seja, eu falei para vocês da importância do transtorno bipolar, que é muito prevalente na população. O curso é crônico, recorrente, os sintomas residuais são frequentes, a incapacitação associada à doença e o aumento na mortalidade, ou seja, toda a importância do transtorno bipolar. Falei da fisiopatologia e concluo dizendo que a demora no tempo do diagnóstico. Então, assim, a detecção precoce, quanto mais tardio o diagnóstico, pior é o prognóstico. Então, a detecção precoce, o tratamento correto e o início do tratamento são fundamentais para um bom prognóstico. E o tratamento desse transtorno é complexo, envolve conhecimento da psicofarmacologia, além da potencial intervenção na esfera psicossocial. Então, esse é o grupo de transtorno bipolar do programa de transtorno bipolar que eu coordeno aqui no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Essas são várias dos dados que a gente apresentou, são decorrentes das pesquisas que a gente vem realizando em transtorno bipolar nos últimos 20 anos. Então eu queria um agradecimento a cada um desses que estão na foto e que me ajudam nesse trabalho e agradecer a presença de vocês e me colocar à disposição para responder a dúvidas e, se não for possível responder dúvidas agora durante a aula, também aqui está o meu e-mail que vocês podem escrever para mim para eu tentar ajudá-los a melhor diagnosticar e tratar o transtorno bipolar. Obrigado mais uma vez. A Kátia me perguntou quais são as melhores opções medicamentosas de tratamento da gestante, né? A questão da gestação, gravidez e transtorno bipolar é uma questão bem complexa. Primeiro porque a fase durante o curso da doença que a mulher está mais predisposta a ter um episódio são os 6 primeiros meses do pós-parto, mas também na gravidez existe um risco muito grande de episódios. Então, a gente está pensando na saúde da mulher, na saúde do feto, mas também no curso da doença que essa mulher gestante tem. E tratar ou não tratar já é uma questão complexa. Eu posso ter um estudo que saiu no American Journal of Psychiatry, se não me engano, em 2017 ou 2018, que ajudou bastante a gente a pensar sobre esse assunto. Eles pegaram e seguiram grávidas com transtorno bipolar que fizeram tratamento profilático com lítio na gravidez versus grávidas que suspenderam tratamento para engravidar. E o curso da doença foi muito pior e as grávidas tiveram muito mais episódios de mania, depressão e psicóticos na gravidez e no pós-parto, comparados às tratadas. Então, a conclusão do estudo é que tem que ser tratado, principalmente nos casos mais graves, onde existem recaídas de mania e recaídas psicóticas. Então, como tratar? A gente tem que tratar com os tratamentos mais seguros e com menor risco teratogênico. Então, a gente tem que pensar o que não usar. Com certeza, não usar pelos riscos teratogênicos, principalmente de espina bífida,
valproato e carbamazepina. O que usar com muita cautela? Por causa das questões metabólicas, os antipsicóticos atípicos, mas esses parecem ter uma segurança razoável. E o que hoje a gente usa com mais segurança do que no passado? O lítio, que a gente sabe dos riscos de má formação cardíaca, mas que os estudos recentes mostram que é um risco muito menor do que a gente pensava há 20 anos atrás. Estudos com amostras grandes mostram que esse risco é muito pequeno e o lítio pode ser usado com bastante critério, mas com uma certa segurança. E outro tratamento que eu mencionei aqui de longo prazo e também na depressão bipolar e que tem uma segurança, uma margem de segurança grande na gravidez é a lamotrigina. Ou seja, invertendo, os mais seguros são a lamotrigina, seguida do lítio, uma segurança intermediária dos antipsicóticos e os que realmente não podem ser usados, os anticonvulsivantes, valproato e a carbamazepina. Espero que, do ponto de vista farmacológico, é claro que a gente pode utilizar de tratamentos não farmacológicos e psicoterapia, psicoeducação, hábitos, sono, alimentação e outros tratamentos para também tentar nos auxiliar no manejo dessas pacientes durante esse período tão crítico da vida, mas que elas estão sob um risco muito grande de ter recaída e a gente precisa estar atento a isso. Então é isso, Kátia, espero poder ter respondido a tua pergunta. O Afonso pergunta como fazer quando não podemos usar o lítio. Hoje a gente tem alternativas, né, como o ácido valproico e antipsicóticos atípicos, tanto no manejo de fases agudas quanto de longo prazo. Então, se a gente não pode usar porque não tem como medir litemia ou tem alguma limitação, o paciente tem algum problema renal e existe uma contraindicação, não sei em que situação específica o Afonso está me perguntando, mas a quetiapina no longo prazo é um tratamento com uma boa eficácia e tanto na prevenção de mania quanto de depressão, tem uma boa eficácia antidepressiva, uma eficácia moderada como antimaníaco, mas é uma opção. O valproato é uma outra opção, o aripiprazol é uma outra opção. Então hoje a gente tem algumas opções. O lítio não é insubstituível, ele é sem dúvida um tratamento fundamental e essencial em que a gente usa na maior parte dos casos, mas existem casos que a gente consegue manejar. Por exemplo, eu tive uma paciente que teve uma intoxicação por lítio e desenvolveu um problema renal e eu consegui fazer uma suspensão gradativa lenta, nunca parar abruptamente, se possível parar lentamente, substituir por quetiapina. Hoje ela está muito estável tomando 150 mg de quetiapina sem episódio há mais de 5 anos. A gente vê com lamotrigina também bipolar tipo 2 podendo fazer essa substituição. Então existem algumas alternativas que a gente pode utilizar quando a gente não pode usar o lítio. A questão da psicoeducação, quais são os aspectos mais importantes? Eu acho que o mais importante de tudo é o paciente lidar com essa doença que é crônica, recorrente, saber reconhecer os sintomas iniciais de quando procurar um médico e entender um tratamento que é para o resto da vida. E entendendo esse tratamento, ele vai ter uma boa adesão ao tratamento. A maior parte das recaídas acontece às vezes não porque o tratamento farmacológico não é adequado, mas sim porque o paciente para de fazer uso desse tratamento. Então, se o paciente reconhece os sintomas, procura rapidamente o médico, ou se ele reconhece e vê a questão da doença e percebe-se doente e da necessidade de tratamento para o resto da vida, e se você consegue trabalhar isso do ponto de vista psicoeducacional, aumentando a adesão, a psicoeducação não vai estar fazendo a maior parte do seu efeito, que é diminuir o risco de recaídas e aumentar a adesão ao tratamento medicamentoso. A Roseli pede um esclarecimento. Ela pergunta, não sei se entendi bem, é possível se fazer um diagnóstico de transtorno bipolar apenas com quadro de hipomania? Em um dos slides do início estava escrito depressão e ou hipomania. Sim. É Roseli? Perfeito. Sim, é raro, mas tem pacientes que só fazem quadro de hipomania. Esses pacientes preenchem, sim, você percebeu exatamente a mensagem. Pode ser só hipomania, que é pouco frequente, mas existe, seria um transtorno bipolar tipo 2, ou um transtorno bipolar tipo 2, onde que a maior parte você tem raras hipomanias e depressões muito incapacitantes e muito mais frequentes. Esse é o tratamento, esse é o curso longitudinal do transtorno bipolar tipo 2. Alguns episódios breves de hipomania e no curso longitudinal o paciente fica muito mais tempo deprimido. Porém, raros casos que a gente já viu, conhece e são descritos em que o paciente só tem episódios de hipomania.
e às vezes não tem episódios depressivos, mas são raros. Mas o diagnóstico é possível. A questão da redução da libido, ela se dá muito mais com o uso de antidepressivos do que com o uso de estabilizadores de humor. Então, a adesão, nesse caso, é mais complicada em pacientes com depressão do que pacientes com transtorno bipolar, onde que muitas vezes você não usa antidepressivos e, nesse caso, você não tem redução da libido. Alguns dos estabilizadores antipsicóticos podem reduzir a libido, mas é menos frequente. Você sempre tem que estar trabalhando com o teu paciente e trabalhar os prós e os contras dos tratamentos e os efeitos colaterais, não só sobre a libido, efeitos metabólicos, efeitos de ganho de peso. Então, você tentar melhorar a qualidade de vida, colocar muito exercício físico, melhorar a qualidade do sono, melhorar a alimentação, melhorar os hábitos, diminuir o uso de álcool, de substâncias, diminuir tabagismo, tudo isso também pode ajudá-lo a melhorar a libido e a sua vida sexual, não apenas a questão medicamentosa. Então, existem vários aspectos. Eu diria que tem que ser conversado abertamente com o paciente, sempre quando a gente está na consulta, poder conversar, homens, mulheres, poder abordar esse assunto e, se for um efeito colateral, tentar ver qual é a melhor forma de combatê-lo, se é mudando a medicação ou vendo se é medicamentoso ou não, para mudar ou não essa medicação e ver os prós e os contras para ver se mesmo, às vezes o paciente vai ter que conviver com alguns efeitos colaterais porque o benefício da medicação é muito grande e a gente precisa trabalhar junto com o paciente para ter uma adesão terapêutica e suportar alguns efeitos colaterais. As duas últimas dúvidas que chegaram. Se é possível o tratamento de ovário policístico e hipotireoidismo com o uso do lítio? Sim, é possível. Isso. Tem que tratar como a doença, o ovário policístico e o hipotireoidismo. O hipotireoidismo na vigência do lítio tem que ser tratado, o lítio não deve ser suspenso. É uma doença que deve ser tratada e no endocrinologista e tratar essas alterações endocrinológicas. Mesmo sendo secundárias ao uso do lítio, hoje não está indicado suspender o lítio, a não ser que seja um problema renal grave, aí sim, mas um problema tiroidiano, por exemplo, mesmo secundário ao uso de lítio, hoje em dia a gente trata esse hipotireoidismo e não suspende o lítio. Sim, a última dúvida do Ciro, ele pergunta qual a orientação para o paciente e sua família no caso de perda cognitiva no transtorno bipolar. Então, existem algumas terapias que a gente está desenvolvendo, o que fazer quando você tem perda cognitiva. A gente está tentando desenvolver técnicas de reabilitação cognitiva, são técnicas ainda experimentais que não entraram em prática, mas existem remediações funcionais, técnicas de terapia muito específica. Eu diria que talvez existe um livro do Eduardo Vieta, mas eu acho que só tem em inglês, de remediação funcional, em que ele aborda essa questão da reabilitação cognitiva e de tentar melhorar a cognição. Hoje a gente sabe que alguns pacientes têm esses déficits cognitivos e a gente ainda está... E esse artigo que eu mencionei de 2019 do meu aluno de doutorado, o Bernardo Gomes, a gente está tentando desenvolver técnicas específicas para melhorar a cognição. Só que a gente ainda não tem evidências robustas de como fazer isso no transtorno bipolar. Isso é um tema que ainda as pesquisas estão bem iniciais e existe uma task force, uma força-tarefa da International Society for Bipolar Disorders, exatamente da ISBD, buscando a reabilitação e a melhora da cognição, mas os estudos ainda são muito incipientes e ainda não temos estratégias precisas e objetivas para esse déficit cognitivo no transtorno bipolar, infelizmente. Agradeço mais uma vez e as ótimas perguntas também, muito pertinentes. Foi um prazer estar com vocês.